carrega em 2026 o que você carregou em 2025. Muita mágoa, muito ódio, muita raiva, sabe? Aquele desgraçado está vivo ainda, aquela miserável ainda está viva. Gente, tem que acabar com isso. Senão você vai carregar essa bagagem agora em 2026, você vai sofrer muito mais. Por que sofrer muito mais? Porque você está sendo avisado. Entendeu? Começa a orar por aquela pessoa que te persegue, aquela pessoa que bate de frente com você, tem que orar por ela. Obedece o Mateus 5, vou dar uma olhadinha. Mateus 5, eu vou ter que comprar uma lâmpada forte para quê? É lá na estrada de Madureira. Essa aqui é muito fraquinha. Quando a outra eu comprei, foi R$100, agora deve estar muito mais. Hein? É mesmo. No Ceasa? Portal do Ceasa. Vou dar um pulo lá. Que? A maior que tiver 110 volts. Voltagem tem que ser 110. Mateus 5. Se você não entender isso aqui, não leia isso aqui como palavras cruzadas, como um livrinho de piadas, não. Você precisa olhar isso aqui e dizer assim: Deus agora está falando comigo. Eu, quando leio a Bíblia, que eu prego para vocês, eu entendo que Deus está falando comigo também. Mota, você tem que viver assim. Às vezes você pensa que é só para você. Não, tem que ser para mim, irmão. O que acende a luz é o primeiro a ser iluminado. Eu pregar só para vocês, sem graça isso, né? Quer dizer, eu te chamo você para almoçar na minha casa, chego lá e olha, isso aqui é frango, isso aqui é alface, isso aqui foi a lagartixa que eu peguei ontem, e eu mesmo não como, tem alguma coisa errada. Eu tenho que comer. Está entendendo? Assim é a palavra, não é só você não. Eu, quando leio isso aqui, eu entendo que Deus está falando comigo também. Aí o que você faz? Quando chove, por exemplo, vai chover só aqui em Nova Iguaçu, você está na rua junto comigo, vai molhar só você? Vai molhar só você? Vai me molhar também. Assim é a palavra de Deus, você precisa entender isso. Deus está falando com o pregador também. É que tem uns que sacode o ombro, não, isso nem é comigo, é só com a igreja. E às vezes ele está pior que você. Está numa situação muito grave. Entendeu? E Deus está falando com ele e ele não entende, ele acha que é só o homem do recado. Você imagina o carteiro, que vai de porta em porta entregando cartas. E uma carta está escrito: Juvenal, eu estou mandando essa carta para. Aí o carteiro dá uma lida lá, o sem educação lê, né? Para você parar com essa bebida. E o carteiro está quase caindo. Você acha que aquela carta não está falando com ele também? Está falando com ele, mano. Para, senão vai te dar uma cirrose, você vai cair duro para trás aí. Então, o Sermão da Montanha e as Beatitudes diz assim: Jesus, vendo a multidão, subiu a um monte e assentou-se, assim como eu, né? Estou sentado aqui, e assentou-se. E aproximando-se dele os seus discípulos, e abrindo a boca, os ensinava dizendo: bem-aventurados pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. O que é a pobreza de espírito? Pessoas sem malícia. Só não tem malícia, tudo seu é natural, sabe, é tranquilo, não tem erro. Você não fica com medo que alguém venha, olha, não foi do jeito que você falou, então você não tem isso, você é uma pessoa que anda reta.
E com isso você vai ser honrado, vai ser abençoado. Às vezes você pensa que se deixar uma falhinha, vai melhorar para você. Não, vai piorar para você. Procura fazer o certo, que vai dar certo. Amém? É igual no colégio, você faz a prova lá e tal, você não procura jeitinho, achando que a professora gosta muito de você, ou o professor gosta muito de você. Se você não botar lá na soma que 2 mais 2 é 4, ela como professor, ou ele como professor, vai ter que botar lá aquele ezinho de errou. Entendeu? Ó, você errou, você vai ficar em recuperação. Esse é o professor, não é o quebra-galho. Se você me der uma caixa de bombom, você passa de ano. Isso não, você vai continuar analfabeto aí pro resto da vida. Você vive através da corrupção. Então não pode ser assim. Eu, por exemplo, eu procuro fazer tudo certo. Para mim, certo, errado é errado. Eu olho aqui, a Bíblia é um espelho. Não tem um espelho que a gente penteia o cabelo em casa, aí tem um fiapinho para cima, a gente dá uma batidinha. É ou não é verdade? A Bíblia também é semelhante a um espelho. Você olha, ixi, isso aqui eu não faço, então tem que fazer. A Bíblia é seu espelho, entendeu? Mas o pobre de espírito, ele não tem malandragem, ele não tem conversinha, vou jogar uma piadinha para fulano entender, não é assim. O pobre de espírito, ele é reto, ele é puro, ele é tranquilo, ele é manso, ele sabe falar. Não adianta eu aqui, estou falando uma coisa, daqui a pouco sai daqui chutando lata. Misericórdia, está amarrado em nome de Jesus. Ô Wanda, Deus te abençoe. Kelly, bom dia, Deus abençoe vocês dois aí. Mas, e bem-aventurados os que choram, bem-aventurados os que choram, porque eles serão consolados. Você está passando uma dor, você está passando uma tristeza, um aperto, ninguém entende você, mas Deus entende. E o que acontece? O Espírito Santo vem para te consolar. Você nem percebe que o Espírito de Deus está com você, coisa que ninguém entende, mas só Deus e o Espírito dele entende, veio para te consolar. É desse jeito, igual o camarada que tinha que operar porque era um câncer e o negócio era grave demais, e a pessoa veio na igreja e eu expliquei para a pessoa sobre a palavra de Deus que aquilo não existe, e a pessoa entendeu. O que aconteceu? O Espírito de Deus, o Senhor Deus, me usou para consolar aquela pessoa. E quando ele não vamos abrir não, vamos fazer outra. Quando fez outra, não tinha mais nada, e aí? A Dona Maria, a mãe do Abinadab, foi uma. Foi operar a mulher, o anestesista não veio. Da outra vez foi operar, faltou água no hospital. Ele disse, o que está acontecendo com essa mulher? Bate outra. Bateu, não tinha mais nada. E ela era câncer, já era fase terminal, ou era o colo do útero. Segundo eu fiquei sabendo que até hoje ela é obreira na Igreja da Graça, Dona Maria. Mas 5, bem-aventurado os mansos, porque eles herdarão a terra. Você vai entender o que é isso. Não bata de frente com ninguém. A promessa é que se você for manso, você vai herdar a terra. E pastor, você é dono de quê? Do Brasil, Estados Unidos? É isso não. Nós somos feitos de quê? De gesso, de cimento, somos feitos de quê?
somos feitos pó da terra, não é isso? Herdar a terra, por mais brabo que a pessoa seja, você conquista aquele coração. É isso. Mas na sua mansidão. Mas se você peitar, é igual você olhar no olho do cachorro, ele vai voar em cima de você. Você sabia disso? O único cachorro que aceita que alguém olha no olho dele é o dono ou os da casa. Os outros não. Se você olhar é uma afronta, ele vai para cima. Eu às vezes faço esse teste lá em casa com o trovão. Eu seguro ele, olho dentro do olho dele e ele está tranquilo. Vai outra pessoa fazer. Entendeu? Então, os mansos herdarão a terra. Quanto mais brabo você for, mais você se iguala àquela pessoa, fica até pior. Ao invés de você conquistar aquela situação, você perde. Porque você está fora do que Deus está ensinando. Tem situações que dá vontade de voar em cima, né? Arrancar o pescoço fora logo de uma vez, fazer igual o Davi, vir com a cabeça na mão assim. É isso que Deus está ensinando. E se a gente não obedecer o que Ele está falando, Ele diz, eu não tenho nada a ver com isso. Eu te ensinei de um jeito, você está fazendo de outro. Mas, e se livrar da pessoa que está no seu coração, irmão. Essa pessoa que você até, eu acho você muito forte. Para você carregar 2, 3, 4 no coração, você é muito forte. Para carregar um já é pesado, irmão. Você imagina 5, 6. Só que isso atrapalha sua prosperidade, sua saúde, sua paz. Você tem que se livrar dessa pessoa. E atrapalha a sua comunhão com Deus. Atrapalha a sua comunhão com Deus. Mas 6. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque eles serão fartos. O que é isso, irmão? É aquela pessoa que eu preciso aprender mais de Deus. Isso é fome, é sede de justiça. Não é de ver o outro com a perna quebrada, na falência. Não é isso não, irmão. Justiça é a verdade de Deus. Quanto mais você conhecer, melhor será para você. Entendeu? Melhor será para você. Você vai, só caminhando, só crescendo. Pode vir aí o maior estudioso da Bíblia. Se você tiver o conhecimento da verdade, ele não te enrola. Você conhece a verdade. A gente que pega a verdade de Deus e transforma em mentira. Está em Romanos, acho que é Romanos 1 que fala sobre isso. Pois pegam a verdade de Deus e transformam em mentira. Se você bobear, você cai. Nem tudo é verdade. Ou então Deus mentiu. Tem que tomar muito cuidado. Mas, versículo 7. Bem-aventurados os misericordiosos, porque eles alcançarão misericórdia. Você tem facilidade de perdoar, então você também vai alcançar perdão. Você tem facilidade, pastor, mas isso tem que estar em você. Quando você presta atenção que a primeira palavra qual é? Bem-aventurado. Está dizendo que você é feliz. Se você for assim, você não quer ser feliz, não? Você vai continuar sendo essa pessoa que você é de muitos anos, que só te deu problema. Se você continuar, irmão, você teve muitos problemas, vai continuar tendo. Então, peraí, pastor, vamos descartar essa pessoa, vamos matar essa pessoa aqui. Isso! Começa de novo. Mas bem-aventurado, está vendo? Sempre começa dizendo, é feliz os limpos de coração, porque eles verão a Deus. E eu vou, por isso que eu ando com o meu celular carregado, assim que eu ver eu tiro a foto. Não, irmão. Ver Deus
é quando você pensa que vai apertar, afrouxa. Entendeu? Como é que eu vou resolver isso aqui? Já está resolvido. Como é que eu vou pagar isso aqui? Deus manda o recurso. E você não está vendo Deus não, irmão. Quando você acorda de manhã, você não vê Deus. Você acorda de manhã, você não viu Deus. Davi viu. Ele disse: eu deitei e dormi, acordei. Ele viu Deus. Você tem que ver Deus até numa salsicha lá que você come. Agora eu estava conversando com o Vinícius. Falou: pastor, estou 8 dias aqui sem água. Aí ele está fazendo uma ligação lá da mina para encher as caixas. E está cheio de cliente lá. Olha isso. E você está bastante água, está reclamando da vida. O que está faltando? Nada. Falta só fé, paciência, temor. Mais. 8. Bem-aventurados limpos de coração, porque eles verão a Deus. 9. Bem-aventurados pacificadores, porque eles serão chamados filhos de Deus. É aquela pessoa que só entra para pacificar. Ela não fica jogando um contra o outro, não. Ela olha os dois lados, fala o que é certo e acaba com a guerra. É assim que tem que ser. Se você for assim, você vai se dar bem. Por exemplo, eu tenho um carinho enorme pelo Bira, né? E o Bira é dono ali da Auto Status Veículo, ali na Marcos Rolo, 618. Eu podia estar numa puxação de saco por ele ser um empresário, dono de padaria, É justo isso? Aí o Bira me diz: pastor, ontem, dia 1º, né? Primeiro dia, eu tomei umas cachaças. Aí eu, na puxação de saco, saí, Bira, tá certo? Primeiro dia do ano. Entendeu? Eu não posso perder o dizimista, eu não posso perder Aí eu faço isso, mas eu sou o pior inimigo dele. Eu estou vendo que o camarada está indo, tortando para o lado do diabo, vai se perder, vai parar lá no lago que arde com fogo e enxofre se morrer. E eu, por causa da minha ganância, passo a mão por cima. Quando eu for para lá também, vai dizer: eu estou aqui por causa do senhor. Bira, mas por quê? Se o senhor me falasse que cachaça era pecado, eu não tinha bebido, pastor. O senhor nunca me falou. E agora? E eu estou lá porque eu não fui um pastor correto. Passei a mão na cabeça dele, pensando no que ele tem. O verdadeiro enigma é aquele que ajuda, não é o que atrapalha. É aquele que sempre tem uma palavra positiva, dura, mas que é para conserto. Entendeu? Já ganhei muitos amigos assim, como já perdi muitos amigos assim. Teve um que disse: se eu tivesse ouvido o Senhor, eu não tinha perdido minhas coisas. Falei: não sei por que eu não te ouvi. Eu falei: nem eu. Mas agora, pastor, o senhor falar na palavra, eu vou obedecer. E está cumprindo isso. Já tem uns 5, 6 meses que ele está cumprindo isso. Não vou citar nome. Mas 10. Bem-aventurados que sofrem perseguição. Às vezes você é perseguido: pastor, eu não fiz nada. Irmão, está dizendo que você é feliz por causa disso. Entendeu? Você é feliz por causa disso. Irmão, se você vê uma nota de 100 voando na calçada, o vento bate, ela vai passando pelas pernas de todo mundo, ninguém pega, tem alguma coisa errada. Ninguém persegue aquela nota de 100, ela é falsa.
ela é falsa. Assim é o cristão, irmão. Você é luz. Se você não está incomodando ninguém, tem alguma coisa errada, irmão. Tem que incomodar, irmão. As pessoas têm que olhar para você, não buca a cara dessa sujeita, não topa a cara desse sujeito. A pessoa está sempre pensando em te prejudicar ou te despreza. Não gosta de muita conversa com você. O desprezo é sinal de unção. Vocês sabiam disso? Você descobre isso em Atos 5, você descobre isso. A turminha que andava com Pedro ali, ninguém se ajuntava com eles. Olha lá. Também o homem curava até com a sombra. Até a sombra de Pedro curava. Então, 11. Bem-aventurado sois vós. Quando que eu sou feliz? Quando vos injuriarem, tentam te tirar do sério. Às vezes você distribui palavrão assim, não devia fazer isso, porque está escrito isso. Olha aqui, ó. Bem-aventurado sois vós. Quando? Quando eu ganhar na loteria? Não. Quando vos injuriarem e perseguirem, olha aí, e mentindo, disserem todo mal contra vós. É por quê? Por quê? O que ele está falando aí? Por minha causa, porque ele está em você. Tira ele de você que acaba isso. Não, pastor, está amarrado, então segura mesmo. Só não deixe de orar. Ora por quem te persegue. Ah, pastor, sabe? Só de eu olhar para a pessoa, ai, pastor, me dá uma raiva. Então ora por essa pessoa, isso tem que acabar, irmão. Isso aí é o seu passaporte para o lago que arde com fogo e enxofre. O inferno está de olho em você, é um demônio ele, ó. É dia eu vou pegar fulano. Para de odiar. E a morte está dizendo, eu também já estou. Os dois andam em parceria. A morte mata, o inferno pega. Aí no dia do juízo, o inferno vai ter que devolver para Deus. Aí vai a morte, o inferno, o diabo, vai tudo para o lago que arde com fogo e enxofre, e o rebelde, o mentiroso, o odioso também. Vamos sair fora disso. Glória a Deus. Amém. É assim que funciona, irmão. Do contrário, você está perdido. Outra, não pare de fazer a vontade de Deus em relação a dízimos, oferta, ajuda da igreja. Essas coisas só somam no seu bolso. Deus não deve nada a ninguém. Deus recompensa toda pessoa que ajuda a manter a obra dele. Isso não é conversa de pastor enrolão, não, tá? Pastor enrolão só para tirar o que é seu. Isso é uma verdade. Se você botar um caroço de abacate no seu quintal, o que vai acontecer lá? Vai estragar o quintal? O que vai acontecer lá? Vai nascer um pé. E quantos abacates dá num pé de abacate? Você está entendendo agora? É que o diabo vai apertando seu cérebro assim, ó, para você não entender isso. Aí você fica passando aperto. Não, porque o Zequinha não faz, fulano não faz, mas olha a vida deles e olha a sua, irmão. Olha a diferença. Eu te dou um saco de feijão para você e do outro lá para o Juvenal. Aí você sai, você meia feijão para tudo quanto é lado. Não vai comer, não, eu prefiro plantar. Cada pezinho de feijão deve dar de 5 a 6 vagens. Cada um feijão dá um pé de feijão. Porque cada pé de feijão dá 5, 6 vasos. Você plantou 1 milhão de caroços de feijão. Está dando para você entender agora? É igual aquela canção, o chão só dá se a gente plantar.
Quem não entende isso, irmão, até um caneco de café que você dá um pobre coitado na rua, você é recompensado. Um dia eu cheguei em Miguel Couto de manhã, olhei assim, tinha um camarada sentado na porta da padaria de Miguel Couto. Logo ali, essa padaria fica do outro lado, assim, de frente ao usado. O cara sentado ali, e eu senti que ele estava com fome. Eu entrei na padaria. Você tem um bolo de milho aí, tá bom isso aqui? Tá. Eu olhei o pedaço maior. Agora um café com leite aí, caprichado aí. Café com leite, peguei o adoçante, eu sei lá. Ok, mexi. Quanto que é? É X. Aí fui lá no caixa, paguei. Peguei uns 2 guardanapos, vim, o cara sentado na porta. Ô meu amigo, ele olhou assim, bom dia. Bom dia. Olha aqui, ó, Jesus mandou entregar você. Sério? Eu falei, sério. Ele pegou o café com a mão até meio trêmula, pegou o pedaço de bolo e eu saí sem olhar para ele, irmão. Mas que felicidade no meu coração, irmão. Porque eu sabia que aquele homem estava com fome e ele queria comer uma coisa assim. Mas na verdade, ele queria comprar com o dinheiro dele, mas eu sei que ele não tinha. E geralmente, esse cara fica enchendo o saco aí, foi lá e dei. Então Deus sempre me ampara. Sempre me ampara. Eu dei um cafezinho para Jesus. Quando você fizer a qualquer desses pequeninos, a mim me fizeste. Então, o Paulo ensinou isso. Deixa aí o Mateus, vamos lá para Atos 20. Atos capítulo 20. Atos 20, 35. Acharam? Diz assim, ó: tenho-vos mostrado em tudo que trabalhando assim é necessário auxiliar os enfermos e recordar as palavras do Senhor Jesus que disse. O que Jesus falou? Hein? Como é que está aí na sua Bíblia? E o que é bem-aventurado? Feliz. Mas feliz coisa é dar do que receber. É forte isso, irmão. Mas vai entender, e você nem ouve falar isso aqui, mas está na Bíblia. Eu sou nenhuma trouxa para fazer isso, fazer aquilo. Não, você é assim. Você está fechando a sua porta. Você está esquecendo a senha do seu cofre, para não botar mais nada. É desse jeito. Não estou falando ministério IPEC, não. Todas as igrejas, toda a humanidade, independente de ser crente ou não, se fizer, vai ter. Seja ruim ou seja bom. Se fizer, você vai ter. E você não entende, nossa, a porta abriu de jeito, mas foi você que abriu, irmão. Essa chave chama-se coração. Você abriu ele, aconteceu tudo. Glória a Deus. É isso que funciona. E às vezes você reclama o ano todo porque você mesmo está proibindo Deus de fazer na sua vida. Seja lá para quem for, não interessa. Amém? Glória a Deus. A maioria só vai saber isso no dia do juízo, aí é tarde demais, né? Entendeu? Vem para cá, pega a sua água. Venceu o nosso horário ali, o máximo é 9 horas, para ninguém pegar calor e nem perder. Perder não, você ganha o dia. Você ganha o dia. Né, Guaraciá? Amém.
Olha, domingo esse copo d'água está dando o que falar, hein? É cada uma que as pessoas estão contando. Hein? Aí. E outra, esse copo d'água, qual a visão, pastor? Aquelas pessoas cansadas. Ele está cansado, não consegue mais orar. Tem hora que acha até que Deus não existe, sabia? Eu acho que isso é conversa fiada, acho que isso é uma lenda. Porque você venceu a batalha. Você está tão ferido, tão machucado, que você não tem mais força para nada. Então esse copo de água é para te dar força, para você se levantar e socar a cara do demônio. É isso. Mas você não consegue fazer isso se você ficar fazendo amizade com ele. Entendeu? Entendeu? Senão é complicado. Feche os seus olhos. Pai, em nome de Jesus, nós estamos na sua presença e louvamos ao Senhor por esse café que o Senhor deu para nós. Que palavra abençoada, palavra que a gente se levanta, depende de nós, não depende do Senhor. Se nós aceitamos e botamos em prática, certamente o Senhor vai cumprir o que tem prometido em nossas vidas. Mas se nós rejeitamos, aí é complicado. Então, em nome de Jesus, ó Deus, manifesta o seu poder, manifesta a tua justiça na vida dessas irmãs, desses irmãos, também na família deles, tirando de lá tudo que não presta, Pai. Aquele demônio que fez tudo dar errado em 2025, nós metemos o pé no peito dele e jogamos ele para trás, porque ele não vai acompanhar ninguém nesse ministério desse ano 2026. E tudo vai dar certo na vida desse povo, porque eu estou abençoando para que seja assim, em nome de Jesus. E agora, Pai, eu uso o seu poder. O diabo pega essa dor da cabeça, esse mal-estar, esse excesso de pressão, de glicose, sai do corpo dessa pessoa. Até se botar o nome dessa pessoa lá na praia, lá eu estou desfazendo isso, em nome de Jesus. Até mesmo os que estão hospitalizados, eu estou profetizando a cura sobre teus ossos, sobre tua vida, em nome de Jesus. E você, demônio, vai embora e não volta mais. Pai, eu estou abençoando esse povo. Põe o poder de cura e libertação nesta água, nesses sabonetes, Pai, e transforma esse caminho no caminho santo, por onde esse povo vai passar e o imundo fica preso, em nome de Jesus. Agora, Pai, se esse povo trouxe oferta, dízimo, é o segundo dia do ano de 2026, já começaram plantando, Pai, vão ter que colher o ano todo, em nome de Jesus. E assim, Deus, eu peço que nunca deixe faltar a prosperidade. O Senhor falou: os que me honram, eu honrarei. Agora toma esse povo em tuas mãos, cobre com teu manto de justiça e leve em paz, e vocês digam: assim seja, em nome de Jesus, tá? Eu vou lavar a mão de vocês, a nova unção, e vocês vão em paz. E vocês aí, Deus abençoe. A Mandinha, a Kelly, fiquem na paz.